Shi no Adachi, ou como ele é adaptado para o português, Sangue nos Trilhos, é um mangá muito potente, muito visceral, ele é muito sensível, justamente por ter temas muito sensíveis, tais como abuso parental, assassinato, tentativa de suicídio, transtornos mentais. Então a gente vai deixar um alerta para você por ter esses conteúdos sensíveis. Se você acha que isso pode ser um gatilho, não assista esse vídeo. Ou deixe para assistir num dia que você estiver muito bem, mas cuide da sua saúde mental, deixe ela em primeiro lugar, entendeu? E também um outro alerta. Esse vídeo contém muito spoiler, então se você quiser ler esse mangá, pausa esse vídeo, vá ler e depois volte aqui, porque tem muitos temas que a gente vai discutir interessantes e até podem te ajudar a entender um pouco mais sobre esse mangá. Então, dados os avisos, vamos para o vídeo. Primeiramente, uma curiosidade. O título da obra, que é Blood on the Tracks em inglês, ou Sangue nos Trilhos em português, é uma inspiração direta do título do álbum do Bob Dylan, que tem basicamente o mesmo nome, mas o autor da obra, o Shuzo Oshimi, diz que esse álbum como um todo não é um fator importante para o trabalho dele, mas esse título, que é bem sugestivo, assim como no álbum do Bob Dylan, sugere que essa obra fala sobre um caminho que se percorre em uma vida cheia de traumas, culpa ou arrependimentos, com o sangue representando o custo emocional dessas experiências. E a história do mangá são as memórias de Seishi, um adolescente de 13 anos. Como são as memórias dele, nós vemos pelo olhar dele, nós não podemos muito bem confiar na história que está sendo contada ali. São basicamente pontos de vista de um garoto adolescente. Tudo está no mundo subjetivo de Seishi, ou seja, o mundo é exatamente o que Seishi vê, e a sua visão é dominada por suas emoções. O mundo que de repente começa a tremer está definitivamente ligado ao estado mental de Seishi. Sobre isso, o autor diz querer criar a impressão de estar dentro de uma memória. Então, se o cenário estiver muito claro, não parece que foi visto pelos olhos de Seishi. Então, antes da gente adentrar mais profundamente nessa história do Seishi, vamos citar a riqueza iconográfica da obra de Oshimi. Os traços dele são inigualáveis. É possível observar na sua obra, nos papéis ali do mangá, que ele desenha tudo à mão. Ele usa provavelmente uma caneta de nanquim, que são uma caneta difícil de manusear, porque é muito delicado. E como tem muito esse jogo de luz, como as obras do Barroco, que gostam de mimetizar muito a expressão humana ali no papel, usando bem o contraste, ele brinca muito com isso, que demonstra um grande carinho e empenho com a obra. Não é simplesmente um mangá que ele está fazendo para ganhar dinheiro. Embora o mangá ele tenha diálogos marcantes em momentos específicos, não é o foco aqui, já que o autor, o Oshimi, ele assume que ele não é tão habilidoso com palavras. Então a sua arte, essa riqueza visual, ela fala por si mesma. Aqui, o que torna a obra tão visceral e tão impactante, como a gente já falou, é o fato de que o próprio autor, o Oshimi, já viveu experiências semelhantes ao do protagonista. Então, se a gente pensar realmente os traços parecem intimistas, é porque eles são. E ele diz: durante minha adolescência, também tive dificuldades no relacionamento com minha mãe. Seishi é uma pessoa que reflete muito a minha adolescência. É por isso que ele nasceu em 1981, no mesmo ano que eu, e a história se passa em Gumina, minha cidade natal. O fundo fica perto da casa dos meus pais. Então, vamos começar, do começo, no volume 1. O mangá, ele já começa com um sonho de Seishi com sua mãe, observando um gatinho fofo, que logo percebem estar morto. Ele subitamente acorda desse sonho estranho ao som da voz de sua mãe o chamando. A partir desse momento, somos apresentados a uma família que, à primeira vista, parece comum e acompanhamos a introdução ao mundo de Seishi, seus amigos, sua rotina escolar e a menina por quem ele nutre sentimentos. Chegando em casa, após a escola, Seichi conta à mãe sobre esse sonho, e ficamos sabendo que, na verdade, se tratava de uma lembrança remota.
toda. Uma curiosidade cultural é que poderia ter sido facilmente inserido aqui pelo autor, é que no folclore japonês, gatos brancos são frequentemente vistos como símbolos de pureza e acredita-se que trazem prosperidade e felicidade para aqueles que os possuem. Isso é evidenciado pela presença constante de estatuetas maneki-neko em lojas e lares japoneses. No entanto, existe também um simbolismo mais sombrio associado aos gatos. O Nekomata, por exemplo, é um yokai, um tipo de entidade sobrenatural, o espírito do folclore japonês, que é conhecido por ter poderes de necromancia e é frequentemente associado à morte e ao sobrenatural. Nesse caso, um gato branco morto poderia indicar um presságio para a morte, ou algo do tipo. Ainda no primeiro volume, somos apresentados a outros personagens importantes, sua tia e seu primo. Eles visitam a família com frequência. Seiichi é frequentemente obrigada a brincar com o primo, isso porque as pistas espalhadas pelo mangá nos dizem que Seiichi tolera o seu primo, mais do que gosta de passar o tempo com ele. Desde o início fica claro que ele não gosta das brincadeiras que o primo dele faz, mas por alguma razão continua a participar, talvez por pressão familiar ou por não querer contrariar as expectativas que os adultos impõem sobre ele. Esse desconforto sutilmente reforça a sensação de que há algo mais profundo e inquietante nas relações ao redor de Seiichi. Enquanto estão brincando, o primo começa a relembrar momentos do passado, mencionando como a mãe de Seiichi sempre foi superprotetora. Ele relembra que durante o ensino fundamental ela costumava ficar no fundo da sala de aula observando tudo. Seiichi tenta justificar, dizendo que isso acontecia porque sua mãe se preocupava com ele, especialmente quando ele chorava. No entanto, o primo insiste com uma sinceridade desconcertante que o comportamento da mãe de Seiichi é estranho, plantando mais uma semente de dúvidas sobre a verdadeira natureza dessa relação. Em um dia qualquer, Seiichi conversa com a menina de quem ele gosta e ela por acaso pede para ir brincar com ele em sua casa. Ele, todo empolgado, pede à mãe permissão para que alguns amigos possam ir à casa dele, mas ela insiste que ele deve brincar com seu primo. Esse momento ilustra claramente o quão limitado eram suas interações sociais, já que ele é obrigado a brincar com seu primo todo final de semana, e assim não pode brincar com mais ninguém. Enfim, chega o dia que todos os parentes se reúnem para escalar a montanha. Durante a caminhada, após terem percorrido cerca de 1/3 do caminho, fazem uma pausa para descansar. Enquanto eles estão lá, o primo começa a brincar perto da borda da montanha e, ao comentar sobre a altura, convida Seiichi para se aproximar e ver. Quando Seiichi se aproxima, o primo o empurra, mas por sorte a sua mãe aparece e o segura por trás, evitando uma queda. Todos ao redor riem, chamando ela de superprotetora e fazendo piada com toda a situação. Esse episódio revela não apenas o comportamento imprudente do primo, mas também reforça mais uma vez esse nível de proteção exagerada da mãe, plantando mais uma vez uma pulga atrás da nossa orelha. Então eles vão descansar e comer, enquanto isso, seu primo chama o Seiichi para se afastarem e mijarem em um canto. E por ideia dele, eles acabam explorando a área, parando novamente na borda da montanha, e seu primo chama ele de novo para ir ver o quão alto é ali. Então a mãe de Seiichi aparece de novo, preocupada com a demora e insistindo que voltem para onde a família está descansando. O seu primo começa então a se desequilibrar e a mãe, a Seiko, o abraça para evitar um acidente, dizendo que ele deveria ter mais cuidado. O primo fica irritado, manda ela calar a boca, alegando que estavam apenas brincando, mas então algo acontece. O seu primo fica sério, ele viu algo, e como numa reviravolta surpreendente, a Seiko joga ele do penhasco. Tudo muda. Em um estado de choque, a mãe ordena a Seiichi que vai imediatamente buscar ajuda, e ele fica confuso, fica aterrorizado, mas parte em busca de socorro enquanto o mundo ao seu redor começa a desmoronar. Seiichi chama a família e todos correm em direção ao local do acidente. Quando chegam, ele observa com espanto que sua mãe começa a mentir sobre o que tinha acontecido. Ele fica atônito, incapaz de entender a situação. A família, desesperada, se dispersa em busca do primo, só restando ele e sua mãe sozinhos. Nesse momento, a mãe de Seiichi começa a exibir um comportamento cada vez mais instável e incoerente. Ele vê ela enlouquecendo na sua frente, dizendo coisas aparentemente sem sentido. O que será aquilo?
Ele está em choque, então ele chama por ela e ela simplesmente o abraça. Aqui seria mais um ponto que poderia passar despercebido, mas que contém uma das metáforas mais intrigantes e ricas do mangá, que são as borboletas. Na hora que Seiko joga o primo do penhasco, borboletas o rodeiam. E na mitologia grega, a psique é frequentemente representada como uma borboleta e simboliza a alma, refletindo o conceito de transformação espiritual. A associação entre borboletas e transformação espiritual, ou despertar da alma, é especialmente significativa no contexto da trama, onde os protagonistas passam por mudanças mentais e emocionais, levando em consideração os estágios do desenvolvimento de uma borboleta, que é da lagarta, ao estágio da pupa, ao florescimento final como adulto. Aqui podemos observar os diferentes estágios até que a loucura se manifesta completamente. Seishi, em meio à confusão, começa a se questionar sobre o porquê do gato ter morrido no seu sonho. Como leitores, também nos perguntamos se algo significativo foi deixado passar, se há uma conexão entre o sonho e o evento atual. A interseção entre esses dois momentos nos faz refletir sobre possíveis ligações. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então a sua mãe grita: "Me solte, vamos encontrá-lo." Ela corre imediatamente e Seishi a segue, ainda atordoado. Ao chegarem ao local, eles encontram seu primo, vivo, caído no chão, amortecido por dezenas de árvores durante a queda. A partir desse incidente, a obra começa a tomar um rumo cada vez mais sombrio. Seishi percebe que sua mãe está chorando e se questiona se ela por acaso se arrepende, já que ele sabe que ela está mentindo. Mas ele decide que irá se juntar à sua mãe nesse segredo, e ao ser perguntado pelos policiais, ele confirma a história da mãe, de que ela tentou salvá-lo, mas sem sucesso. A família começa a frequentar o hospital para visitar seu primo que está em coma. Em uma das visitas, Seishi decide ficar em casa. Durante sua solidão, ele recebe uma visita inesperada da Fukishi, da menina de que ele gosta. Ele convida ela para entrar e em seu quarto ela lhe entrega uma carta de amor. De repente, a sua mãe aparece e mesmo com uma garota em seu quarto, ela sorri, parecendo estar tudo bem. Mas assim que a menina sai da casa e ela vê a carta, se transforma. Percebemos que ela está em um estado de desequilíbrio. Ela implora para que ele rasgue essa carta, implora que fiquem juntos para sempre e juntos, ambos chorando, eles rasgam a carta. Para Seishi, o ato de rasgar a carta é devastador. É como se ele mesmo estivesse sendo dilacerado junto com as palavras escritas. Em meio ao caos emocional, sua mãe o beija, marcando um momento de intensa confusão, tanto para Seishi quanto para nós leitores, já que não temos certeza se isso realmente acontece, uma vez que toda a narrativa é centrada nos sentimentos de Seishi. Essa cena poderia ser apenas um momento em que ele se sentiu próximo da sua mãe de uma maneira muito mais íntima, revelando seus desejos mais profundos por ela. Ou de fato isso aconteceu e ela beija e é meio esquisito. Então o pai entra no quarto e se depara com os dois abraçados. Um dos pontos mais notáveis e profundamente revoltante durante a leitura é como o pai da família age. Embora ele se dedique incansavelmente ao trabalho, sua desconexão emocional é gritante. Ele é totalmente alheio à família. Por mais que o isolamento da esposa contribua para essa distância, ele encarna o arquétipo do pai japonês que mal tem tempo para si, quanto mais para nutrir vínculos familiares. Essa ausência emocional cria um vácuo perigoso, um terreno fértil para que todas as coisas saiam de controle e assumam rumos sombrios e imprevisíveis. Nessa cena, não podemos deixar de pensar no complexo de Édipo, um conceito desenvolvido por Freud na psicanálise que descreve um estágio do desenvolvimento infantil em que a criança tem sentimentos de desejo e rivalidade em relação aos pais do sexo oposto. Por exemplo, em termos simples, para meninos, isso se manifesta como um desejo inconsciente pela mãe e um sentimento de rivalidade com o pai. O que poderia facilmente se encaixar aqui, já que Seishi menospreza seu pai e idolatra a sua mãe.
Nesse ponto do mangá, vemos que Seishi desenvolve gagueira, e é aqui onde ficção e realidade se cruzam, uma vez que o autor da obra também sofreu de gagueira em todo o seu segundo ano do colegial. Inclusive, foi nessa época que Oshimi, o autor, começou a criar interesse em desenhar feições dos personagens de desenhos animados. Segundo ele, ter dificuldade em se comunicar o ensinou a ouvir e a observar. Foi graças a isso que aprendeu a ler as expressões faciais das pessoas, algo que se tornou de imensa utilidade quando se pôs a desenhar mangás. Isso é muito representado nessa obra, com destaque especial nos olhos expressivos e nos closes da boca. E é possível reparar a representação da experiência da gagueira no período da adolescência de Oshimi em sua obra, onde ele retrata a dificuldade de um colegial com o distúrbio. O próprio autor afirma que teve experiências mentais semelhantes ao do personagem, e as emoções daquela época voltaram para ele enquanto produzia o mangá, piorando a sua própria gagueira. Segundo o autor em uma entrevista, ele diz assim: enquanto eu desenhava esse trabalho, coisas que eu achava que estavam sob controle começaram a surgir, e comecei a me sentir mal. Eu gaguejo, e enquanto desenhava esse trabalho, minha gagueira piorou. Outro aspecto crucial da obra é que Seishi ainda não desenvolveu uma identidade própria, uma voz distinta, uma voz para si mesmo. Ele é uma personalidade em formação, sem palavras que verdadeiramente lhe pertencem. Seus pensamentos, suas ações são fortemente moldados pelo ambiente ao seu redor, principalmente pela figura dominante de sua mãe. Isso faz com que ele se aproprie de sentimentos e comportamentos que não são genuinamente seus, mas que ele adota na tentativa de agradar ou de se submeter a ela. E é possível observar também, ao longo da leitura do mangá, cenas em que o rosto do Seishi está sendo desenhado praticamente igual ao rosto da mãe. Ele tenta imitar aquele sorriso emblemático. Além disso, voltando no cruzamento entre realidade e ficção, o autor já falou em uma entrevista que ele já escreveu uma carta para o interesse romântico seu na época da escola, mas que a mãe da menina teria rasgado, e ele posteriormente teria descoberto isso. Esse evento real é refletido na obra, onde o autor inverte os papéis, retratando a mãe como se fosse ela quem rasgasse a carta endereçada a ele. Essa inversão não apenas acrescenta uma camada de profundidade emocional à narrativa, mas também ilumina as experiências pessoais do autor e como elas influenciam sua abordagem criativa. Talvez ele próprio tenha se sentido rasgado ao ter seus sentimentos rasgados por outra pessoa. Podemos notar a falta de voz própria do Seishi quando ele se encontra com a menina que ele gosta e ela pergunta se ele leu a carta dela. Ele apenas responde: "Eu tenho a minha mãe", e corre para casa, demonstrando a sua dependência emocional da sua mãe. Ao chegar, ele encontra seus pais em uma discussão acalorada. Sua mãe expressa seu desamparo, dizendo o quanto ela se sente sozinha e como Seishi tem sido uma presença solitária desde o dia em que ele nasceu. Seu pai, frustrado, insiste que sua mãe, se ela não for ao hospital com ele, ele vai sozinho com o Seishi. E de fato, seu pai vai sozinho com o Seishi ao hospital, como prometido. Antes de saírem, há mais uma cena perturbadora com a mãe de Seishi, que ela começa a delirar e falar sozinha. Esses episódios de delírio podem sugerir um diagnóstico de doença mental, além do narcisismo que muita gente fala que ela tem, mostrando uma complexidade adicional na condição dela. No hospital, Seishi observa o primo e percebemos um arrependimento genuíno por parte dele, que só intensifica o seu tormento. Na volta para casa, a tensão entre Seishi e sua mãe atinge um ponto crítico. Em um momento carregado de emoção reprimida e incapacidade de expressar verbalmente o que sente, a sua mãe o força a vomitar o que está entalado dentro dele. Ela literalmente coloca os dedos na garganta dele, o forçando a vomitar. No entanto, o que sai são palavras de confronto e desabafo, nesse momento simbolizando a manifestação física do peso psicológico que Seishi carrega, revelando a sua luta interna e o desejo de libertação das pressões e emoções acumuladas. Então, ele acorda,
Mais uma vez, nós não temos certeza se aquilo tudo foi um sonho ou se realmente aconteceu. Nesse momento da história, vemos a gagueira dele piorar a tal ponto que ele mente para todo mundo na escola que está com a garganta inflamada e não pode ler uma simples tarefa diante da classe. Ele também se torna mais agressivo, e vemos isso quando ele chuta a mesa da sala durante uma brincadeira sem graça da sala. Ele começa a se sentar sozinho em um lugar após a escola, uma espécie de refúgio, onde ele busca se esconder do peso dessa realidade horrível que ele está vivenciando. E lá, mais uma vez, ele encontra a garota por quem ele tem sentimentos, a Fukishi. Com esforço, ele finalmente confessa que a carta dela o deixa feliz, mas ao dizer isso, é como se estivesse sendo sufocado pela presença constante da mãe dele, ainda preso às correntes de seu laço. No entanto, em meio à sua batalha interna, surge um momento de força. Superando o medo, ele a pede em namoro e, para sua surpresa, ela aceita, abrindo uma janela de esperança em sua vida marcada pela opressão. E nós, como leitores, observamos também que a sua gagueira começa a melhorar depois que ele iniciou o namoro, especialmente quando ele conversa com a Fukishi, ele nunca gagueja. Diante da classe, ele agora começa a ler as atividades sem dificuldades aparentes. E até comenta sobre isso, dizendo que se sente mais confiante quando olha para seu namorado. O relacionamento parece trazer-lhe uma nova sensação de segurança e bem-estar. No entanto, ao chegar em casa e se deparar com sua mãe, essa confiança toda desaparece. A gagueira volta e, quase como um reflexo automático da pressão que ela exerce sobre ele, fica evidente que, apesar das mudanças externas, as marcas da sua relação com a mãe ainda o prendem. Nessas saídas cada vez mais frequentes, a mãe de Seishi começa a notar que algo diferente está acontecendo. Ela percebe que ele tem voltado muito tarde da escola, já à noite, e isso desperta muitas suspeitas. Com um tom severo, ela o instrui a voltar mais cedo da escola, mas Seishi, em um desafio silencioso, continua a demorar. Ele e a menina começam a passar cada vez mais tempo juntos, encontrando um no outro uma espécie de refúgio para as feridas que carregam. Logo descobrimos que ela também vem de um lar desestruturado. Seus pais são divorciados e ela mora com um pai que é agressivo e violento. E a sua mãe a abandonou quando ela ainda era muito jovem. Em suas conversas, entre Seishi e Fukishi, ela revela seus sonhos mais íntimos, dizendo coisas como querer se comunicar por telepatia com Seishi e desejando estar com ele para sempre, como se isso pudesse protegê-la do caos da sua própria vida. Mas em um desses dias de cumplicidade, a mãe de Seishi surge inesperadamente e os encontra abraçados. O pânico toma conta dos dois e da gente mesmo, E eles fogem desesperados, buscando um lugar para se esconder. Escondidos, ambos escutam Seiko furiosa, dizendo as piores atrocidades. As suas palavras são venenosas, carregadas de raiva e possessividade. Entre as atrocidades que profere, ela confessa que eles rasgaram a carta de Fukishi. Não obtendo respostas, Seiko muda para uma abordagem mais preocupada, mais amena, perguntando por que ele ficou assim, já que ela sempre deu muito duro com ele. Encurralados por Seiko no matagal, a pressão emocional o faz quase entrar em uma crise e ter um ataque de pânico. Mas aí a Fukishi intervém e tampa seus ouvidos, conseguindo focar sua atenção nela, dissipando o seu estado de pânico. Sobre isso, Oshimi escreveu em uma outra obra dele, intitulada Drifting Net Café, que parte de sua inspiração foi o trauma que ele sentiu de seu primeiro amor. Quando ele estava no ensino fundamental, ele se apaixonou por uma garota do time de softball, mas devido a vários motivos o relacionamento não durou. Oshimi ficou atormentado pelo pensamento de que ele não era amável, o que gerou uma turbulência emocional traumática que, por sua vez, o inspirou a escrever aquele mangá. Então, podemos acreditar que Fukishi poderia ter sido inspirado em alguma pessoa da sua vida particular, da vida particular de Oshimi, ou um fruto de um desejo que ele nutria de que ela fosse a sua esperança, alguém fosse a sua esperança, capaz de dissipar seus próprios medos, já que até esse momento Fukishi é a luz da esperança no mar da escuridão e desespero que constantemente ameaça engolir Seishi. Voltando para a história. De repente, a Seiko, ela aparece, encontra eles escondidos no matagal e começa a culpar a menina. Mas Seishi reage imediatamente, uma das primeiras vezes que a gente vê ele reagindo por conta própria, pedindo para que sua mãe vaze dali, insistindo que não precisa mais dela, que não precisa de uma mãe como ela.
Nesse momento, inesperadamente, sua mãe morde seu próprio dedo com força, fazendo-o sangrar. É importante nós pontuarmos aqui que esse comportamento autolesivo de Seiko, o ato de morder o seu próprio dedo até sangrar, poderia ser um sinal de transtorno de personalidade borderline, o que é muito diferente de que muitas pessoas aí na internet, no Reddit, enfim, em vários locais, eles batem o martelo e dizem, é narcisismo, essa mulher tem narcisismo. Mas nós não podemos simplesmente diagnosticar ela, é muito mais profundo, é um pacote completo. Por fim, Seiko vai embora. Agora, sozinhos novamente, Seishi fica confuso quando Fukishi, assustada com o que acabara de presenciar, pergunta se sua mãe sempre foi assim. Ele não sabe como responder, ainda tentando entender a profundidade da situação. Ela, compreensiva, diz que tudo bem não conseguir entender completamente. Em seguida, o convida para ir até a sua casa e ele aceita. Lá, eles passam o dia inteiro juntos em seu quarto, criando um pequeno mundo só deles, longe de suas realidades complicadas. Comem juntos, ouvem música, conversam sobre tudo e sobre nada, encontrando consolo na companhia um do outro. Mais tarde, quando eles estão na cama, segurando suas mãos firmemente, a conexão se intensifica. A imagem ilustra perfeitamente o calor crescente entre eles, que acabam se beijando. Mas um ponto interessante é que durante o beijo, tudo que vem em sua mente é a figura de sua mãe, até que em um dado momento a imagem de Seiko se mistura com a Fukishi e acaba com ele sentindo uma coisa que ele nunca tinha sentido antes. E é interessante que durante o beijo, como a gente já falou, as imagens se fundem, ele tá sempre lembrando da mãe dele. Isso reforça cada vez mais o vínculo que ele tem com a sua mãe. É quase impossível se desprender dela. Em todo momento ele tá pensando nela. Ela é o seu mundo. No dia seguinte, a mãe de Seishi aparece na casa da menina em lágrimas e desesperada perguntando por ele. Mais uma vez, vemos comportamentos autolesivos dela ao arranhar a sua própria mão. Ela chora e mesmo Seishi, estando escondido na sacada do quarto ouvindo tudo, é como se ela estivesse falando diretamente a ele. Ela se ajoelha, chora, implora por perdão. É de fato um momento muito emocionante. Nós, como leitores, acabamos nos perguntando se lágrimas e súplicas são genuínas ou se ela está apenas encenando. Será que esse comportamento é uma manobra de manipulação por parte dela? Ao ouvir tudo da sacada, Seishi se emociona profundamente, mas mesmo assim ela vai embora sem receber respostas. Logo em seguida, a menina entra no quarto e não demora muito para o pai dela descobrir que ela está escondendo Seishi. Eles brigam e quando o pai diz que ela é igual à sua mãe, é como se isso acionasse um gatilho nela e Fukishi joga um rádio nele. Então ambos, Fukishi e Seishi, fogem. Eles acabam se escondendo em um túnel onde Fukishi implora para que Seishi fuja com ela e deixe tudo para trás. As suas palavras são um alarme real que se eles permanecerem ali, naquele ambiente inóspito e familiar, não vão sobreviver. Mas o pensamento de abandonar a sua mãe para sempre oprime Seishi, induzindo um ataque de pânico debilitante. O pior pesadelo de Fukishi se torna realidade. Ela é abandonada novamente. Ele vai embora, e essa ação cria um ciclo de feedback negativo para Fukishi, destruindo suas esperanças de fugir dali e reforçando a sua crença de que ela não é amável, que as pessoas com que ela se importa acabarão a abandonando. Essas crianças são verdadeiros campos minados de abuso emocional, e se soubessem quais gatilhos evitar, seu relacionamento poderia realmente ter uma chance de sucesso. Do jeito que está, eles não conseguem evitar machucar um ao outro. Mesmo que não tenham a intenção de causar dor, eles acabam causando. De qualquer forma, estar juntos significa um risco considerável para ambos. Então, após tudo isso, já no volume 6, o Seishi encontra sua mãe numa cena comovente, enquanto ela está procurando por ele na chuva. Ela o acolhe e diz que o entende claramente. No entanto, quando o Seishi pede perdão por ter dito que não precisava dela, ela imediatamente volta a adotar uma postura apática. A casa
que era antes tão limpinha está agora uma verdadeira zona, e nós notamos ainda mais o distanciamento do pai, imposto por sua mãe, que é impedido de ficar na sua própria casa, e acaba indo dormir na casa dos avós de Seishi. Finalmente, Seishi e sua mãe estão sozinhos. Ela gentilmente prepara um banho para ele, uma refeição quentinha. Tudo parece bem tranquilo, mas de repente a sua mãe diz que quer conversar. O que nós leitores entendemos que esse momento é muito necessário, uma vez que muita coisa aconteceu e alguma explicação tem que acontecer. Há uma expectativa no ar de que eles façam as pazes, ou que talvez ela confesse ter jogado seu primo do penhasco. Mas o que presenciamos é, na verdade, uma das cenas mais bizarras de manipulação mental. O contraste entre o início pacífico, com ela fazendo um banho, uma refeição quentinha para ele, e o colapso emocional subsequente é uma virada brutal. Seiko começa dizendo que não pode mais fugir, que irá contar toda a verdade, mas ela apenas reforça a história de que seu primo caiu. Notamos a tensão no ar ao ver a atmosfera ao redor tomar conta de ventos em espirais. Os olhos dela estarem cada vez mais em foco, como se ela estivesse tentando hipnotizar ou enfeitiçar, ou quem sabe, invadir a sua mente. O autor utiliza esse simbolismo dos olhos em vários quadros subsequentes como as janelas da alma, para sugerir a intrusão psicológica, como se ela estivesse reescrevendo as memórias de Seishi. Em algum momento, ele sorri, como se estivesse aliviado de acreditar que sua mãe não é uma assassina. Você se lembrou, diz ela em um tom de alegria, mas o que vemos nas notas ditas pelo autor é que as memórias de Seishi foram atualizadas, como se fosse um computador, e não que foram restauradas. Portanto, nós como leitores não somos enganados em nenhum momento, nós sabemos de toda a verdade. A devastação do acontecimento na mente de Seishi é coisa que só a arte perturbadora de Shuzo é capaz de transmitir. Quando enfim ela se convence que ele está sob seu controle, ela muda o foco da conversa, trazendo até a sua cueca, perguntando por que ela estava suja daquele jeito. Ela promete que não vai ficar brava se ele contar a verdade, apenas para reagir violentamente em seguida. A humilhação é explícita e cruel. Nós, como leitores, sabemos que Seishi teve um momento ali, um acidente, né, após beijar a Fukishi no quarto dela, na cama dela, e faz uma mancha ali na cueca dele naquele momento, e a mãe de Seishi acaba descobrindo que teve aquela situação, e ela acha que Seishi e Fukishi tiveram uma relação íntima. Quando ele, enfim, conta o que de fato aconteceu, a Seiko joga a cueca na cara dele e o chama de sujo. Uma palavra que teve um impacto emocional perturbador para o Seishi. Nesse momento, ela pega ele pelo braço e joga ele para fora da casa, fechando a porta, o que contrasta com a ideia de que ela passou dias procurando por ele e que alguns dias atrás estava muito preocupada com o sumiço dele. Ele implora para que ela volte, dizendo para ela abrir a porta, para ele entrar, dizendo que escolheu ela, apenas ela, que odeia todos, que odeia Fukishi, que fará tudo o que ela quer. Ele renuncia a todos em troca da aceitação da sua mãe, e a cena atinge o seu ponto mais sombrio. A promessa selada com um dedinho e o beijo nas feridas de Seiko mostra o quanto ele foi consumido por essa manipulação. E tudo é desenhado de forma magistral por Oshimi, no momento em que ela abre a porta, coloca sua mão para fora como se fosse uma deusa, e ele beija a mão selando esse pacto. Então seu pai retorna. Seiko e Seishi estão abraçados naquele momento, recebem a notícia de que Shigarou, seu primo, acordou. A Seiko, com um sorriso enigmático novamente, nos deixa em dúvida sobre suas verdadeiras intenções. Seria um alívio genuíno ou apenas mais uma máscara para manter o controle da situação? Esse sorriso poderia ser lido de várias maneiras. Uma fachada para esconder a verdade, um disfarce que mantém as aparências, ou até mesmo um sinal de que sua manipulação vai continuar, mas agora em um novo contexto. Todos acabam em um abraço em família. Ele está acordado. Tudo vai voltar ao normal agora, disse seu pai. Será? Será que o normal alguma vez existiu para eles? Ou estamos apenas esperando o próximo colapso emocional? O que parece ser uma chance de redenção pode ser apenas o prenúncio de que mais manipulações e confrontos emocionais podem acontecer.
E nós nos baseamos muito na entrevista, né, em várias entrevistas do autor. Vamos deixar aí as fontes da onde nós pegamos. Para você, se você tiver interesse de ler, é muito interessante ele falando sobre sua obra enquanto estava escrevendo ela. Claro, né, gente? Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve, porque 90% do nosso público não é inscrito, que eu acho uma coisa muito triste, gente. Isso é quase um crime, por favor, né? Se inscreve e vamos para a parte 2 e comenta se você gostou. E vamos lá.